Boa tarde. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui presente, para poder dividir com vocês os casos que eu tenho atendido, as minhas experiências. Espero que em 25 minutos eu consiga passar um pouco e depois, se por acaso tiver alguma dúvida, a gente fala no corredor, que não sei se 25 minutos vai dar, mas farei o possível, tá bom? Um pouquinho de mim, né? Sou formada em educação física, minha vida inteira eu nadei, por isso que eu sempre trabalhei com rendimento esportivo. Por causa do meu sobrinho, comecei a trabalhar com criança, e a parte de estética, querendo ou não, é o que me dá mais dinheiro, né? Então, a gente vai juntando o útil ao agradável. Também trabalho com a parte de TRC. A minha vida inteira não, sou formada em educação física, comecei com acupuntura em 2004, desde 2009, quando eu conheci o Raul, fui uma das primeiras a começar com os cristais radiônicos, quando fui apresentada pela norma do AcuShop, e graças a Deus continuo até hoje. Vou falar para vocês, então, sobre crianças. Não tem como falar de crianças se nós não falarmos um pouco também dos pais. Então, aqui nós temos o Arthur e a Flávia, minha irmã e meu sobrinho. Eu estava na China no ano passado, quando o neném nasceu. Nasceu prematuro, de 6 meses. Nasceu com 900 gramas, dava até medo de segurar no colo. Tive que tratar qual é a função da gente tratar o pai e a mãe? Vocês têm ideia? Vocês já perceberam que quando vocês estão com frio, vocês agasalham os seus filhos? Vocês perceberam quando vocês estão com medo, vai colocar numa aula de natação, vocês falam assim, cuidado, hein? Cuidado com o ralo, cuidado com o fundo. São as crianças que eu tinha mais problemas para ensinar a nadar. Então, o que a gente tem que tratar? Tratar a mãe, dar segurança para a mãe. Então, quando acontecia isso, na época que eu dava aula de natação, eu chamava a mãe e explicava, eu passava para ela uma segurança, para quando a criança vir fazer a aula comigo, a mãe já tirou aquele fantasma da cabeça e a criança aprendia a nadar. Nesse caso, o Arthur, além de nascer prematuro, ele tinha muito refluxo. Tinha também problema com a digestão. No caso, eu tratei a Flávia e o Júlio. Inclusive, eu fiz acupuntura nos dois para eles poderem engravidar, porque a minha irmã não conseguia, ela tinha endometriose, tinha cisto no ovário, meu cunhado tinha pouco esperma. E quando ela resolveu fazer inseminação artificial, eu já tinha insistido muito, e ela sempre adiando. Quando ela me falou que ia fazer inseminação artificial, eu falei, nossa, você vai engordar. Aí ela falou, então eu vou fazer acupuntura. Aí eu coloquei os pontos de acupuntura nela, enchi essa parte do baixo ventre de cristais com gráfico mãe, tanto nela quanto no meu cunhado. Graças a Deus, depois de 2 meses, ela já estava grávida, e hoje está aí o fruto dos dois, né? Esse é o Arthur, aqui ele devia ter uns 5 ou 6 meses. Se vocês olharem, olha lá no VC17 e no VC5, o gráfico mãe com os cristais. Como nós vamos colocar cristal numa criança? Que emoção que você vai falar para a criança? Você tem raiva? Você tem tristeza? Você está engolindo o sapo, por isso que você está com refluxo? Não, tem que tratar a mãe e o pai para a gente tratar a criança também. Opa. Hoje, graças a Deus, né, os pais estão super bem. A parte de refluxo, úlcera e ansiedade que os dois tinham, porque tanto a Flávia quanto o Júlio, eles tinham bastante ansiedade, ainda mais quando o neném nasceu muito pequenininho, ficou um tempo na UTI. Hoje os 3 estão muito bem, graças a Deus. Hoje o Arthur está com 16 meses, uma gracinha. Ele passa com a pediatra neonatal, né? E o que é muito bacana, que eu fiquei muito feliz de saber, é que geralmente criança que nasce prematuro sempre tem alguma sequela. E demora um pouquinho mais para falar, demora um pouquinho mais para andar. Ele começou a andar com 1 ano e 1 mês. Ele já fala, primeira coisa, né? Dá e quer, foram as primeiras palavras que ele aprendeu, né? Mãe e pai veio depois. Mas é bem assim, gostosinho, né? O pessoal conhece minha história, que o ano passado eu estava super preocupada com
com ele, né? E super corujona, hoje ele está muito legal. Vocês já observaram que quando a mãe é presente, os pais são presentes, os filhos são também inteligentes, saudáveis, emocionalmente e fisicamente? Vocês já perceberam isso? Aqueles pais que incentivam o filho a ler, o filho vai gostar de leitura. Se o pai e a mãe praticam esporte, não precisa nem falar para ele praticar esporte. Ele está lá no meio, ele também vai praticar esporte. Na minha casa, eu sempre nadei desde os 10 anos de idade. Nenhum deles seguiram a natação. Odeio a natação, mas todos eles foram obrigados a aprender a nadar. As minhas filhas jogam futebol e meu filho luta Muay Thai. Não tem nada a ver. Mas fazem atividade física. Tem a noção da alimentação, tem a noção de descanso, tem a noção de lazer. E isso que é bacana. Agora, olha lá. Quando vem uma mãe no meu consultório, não sei se vocês estão vendo aí, quando vem uma mãe no meu consultório e fala, ai, meu filho está triste, meu filho não quer comer, meu filho está com o intestino preso. O que eu vou perguntar para a criança? Ainda mais se a criança for de 1 ano, 2 anos. Sentimentos negativos, repetitivo, gera doença. Quando eu falo sentimento negativo, são os excessos para mais, excessos para menos. Se a pessoa tem muito medo, é ruim. Se ela não tem medo nenhum, também é ruim. Se ela é muito triste, é ruim. Se ela não tiver tristeza nenhuma, é ruim. Então, a primeira coisa que eu pergunto quando a pessoa chega no meu consultório, as pessoas que fazem o curso comigo, é perguntar, que ano que você nasceu? A pessoa fala, tal ano. Dependendo do ano que a pessoa nasceu, eu já sei quais são as tendências que a pessoa tem. Então, eu vou falar, por exemplo, de mim. Eu nasci em 1960, então meu elemento é metal, tem a ver com pulmão, bronquite, rinite, sinusite, alergia, sentimento de tristeza. O que acontece comigo, né? Como eu sou yang, muitas vezes eu estou lá no fígado, né? Meu elemento que mais predomina é o fígado. E às vezes eu fico com falta de tristeza. E a falta de tristeza também é ruim. Por quê? Eu já passei por alguns velórios e eu começo a dar risada. Sabe, não é muito fácil. Quando as pessoas eu já peço para as pessoas, não me peçam para dar notícia ruim. Eu até achei que quando fosse alguém da minha família, eu também não conseguiria dar uma notícia ruim. Há 15 dias atrás, meu tio morreu, eu que atendi o telefone, estava almoçando, continuou almoçando, assim, rindo não, com aquele sorrisinho no canto da boca. O pessoal perguntando o que era, não falei nada, né? Aí esperei acabar de almoçar, chamei o meu marido e falei, olha, dá notícia para o seu pai, porque se eu der, ele não vai acreditar. Então, é uma desarmonia, tem que tratar também. Então, quando a criança vem tristinha, você pergunta para a mãe, e aí, como que está o seu trabalho? Quando a gente fala em rapport, nada mais é do que aquela conversa de mineiro. Me fala, como que está o seu dia? Como está o seu trabalho? Como que está a sua atenção com o seu filho? Como está a relação com o seu marido? Aquele papo mineiro, sabe? Você não precisa falar, está tomando remédio? Está dormindo bem? Não está dormindo bem? Isso daí você vai pegar nas entrelinhas. O legal é você saber quais são as emoções. O que está acontecendo para essa criança está apresentando aquela síndrome. O que acontece? Muitas vezes eu tratando só os pais e colocando um ponto na criança, no caso, refluxo, vai. A criança está com refluxo, aí você vê que o pai também tem úlcera, também tem gastrite, está engolindo um sapão, não está conseguindo administrar o dia, não está conseguindo administrar o trabalho. Você trata a mãe ou o pai, consegue eliminar essa ansiedade, ela não passa essa ansiedade para a criança, você coloca o pontinho só no ponto do esôfago e do estômago, pronto, melhora. Não é simples? É muito simples. Só que eu falo que a acupuntura quântica hoje nós temos que trabalhar igual aqueles mineiros, sabe aqueles médicos do interior? Quando as pessoas me ligam, falam assim, eu não posso passar com você de manhã ou à tarde, só passo à noite. Que hora? 9 horas. Então tá, eu vou para minha casa, junto e volto. Não, não acredito. É assim? Tá? As crianças herdam as características físicas e emocionais dos pais. Tá?
É só para dar uma animadinha, mas vocês perceberam mesmo, né? Na casa de um fumante, geralmente a criança também vai ser fumante. Se o pai é alcoólatra, tem uma tendência também de ser alcoólatra. Assim como o lado positivo também, né? Se pratica esporte, se gosta de uma atividade, existe uma tendência. Não só pela convivência, e sim, já está lá no DNA já, né? Aqui, o ano passado, eu fui para Miami. Eu fui para dar o curso de estética. E eu contei isso aí no congresso do ano passado. Não, acho que já tinha ido, não lembro. Aí que foi interessante, que a hora que eu cheguei lá, depois de eu dar o curso, uma amiga minha de lá pegou e falou assim, você pode ir na minha clínica fazer um atendimento? Eu falei, tá bom, vou lá, que legal, gostoso, né? Cheguei lá, uma fila de criança, tudo paraplégica. Eu falei, bom, para mim que não é, né? Entrei e eu vendo a cara das pessoas, olhando assim para mim como se fosse a última salvação. Falei, bom que eles são receptivos, educados, mas tudo bem. Aí a Lourdes falou, você vai atender essas crianças. Eu falei, mas eu atender essas crianças? Mas quem falou que eu tenho especialidade em problema cerebral? Ela falou, Cláudia, eu vi que você fez um curso na China de mal de Parkinson, Alzheimer, problemas, né, mentais. Então, eu falei, bom, putz, naqueles 5 minutos, eu falei, poxa, se eles estão depositando toda a esperança em mim, quem sou eu para falar que não? Então, tudo bem, vamos lá. E aí, tratei o que eu fiz? Foi aí, a partir deles, que eu comecei a dar mais atenção aos pais do que para tratar a criança. Olha só que bacana. Olha só o semblante. Vocês estão vendo o menininho de verde? Olha a fisionomia do pai e da mãe. Estão percebendo que é uma fisionomia alegre, mesmo o filho tendo problema. O filho, ele não ia no banheiro, ele não se mexia, ele tinha aquele traqueal. Isso, e ele ficava com aquela respiração ofegante. A única coisa que fazia com que ele ficasse mais calminho era colocar um desenhinho aqui do Pokémon. Aí ele ficava calminho e dava para tratar. Aí eu falei, puxa vida, o que eu faço? Falei, vou tratar a mãe e o pai. Aí conversando lá com a mãe, com o pai, fui tratando a mãe e o pai, deixando os pais confiantes, alegres, trabalhando o protocolo que vocês viram aqui, né? Os 5 elementos, coluna, a parte de perna, braço, lóbulo. Só que eu sempre faço aplicando e vou falando cada ponto. Olha, o fígado para eliminar a raiva, o baço para eliminar a frustração, os pulmões para eliminar as tristezas, o coração para te dar alegria, e os membros inferiores e superiores para te dar movimento, porque você tem que saber o que tem que fazer, a coluna é para te dar estabilidade e tudo mais. E aí o que aconteceu? Eles tiveram um ótimo resultado. Olha, agora o outro menino de vermelho. Olha a expressão da mãe, olha a expressão da babá. Quem cuidava do menino? Não era a mãe, era a babá. Eu tratei de quem? Da mãe. Qual o resultado que eu tive? Nenhum. A mãe era extremamente ausente. Largava na mão da empregada o tempo inteiro. Ao passo que o outro, depois o Vicente me ligou, falando, Cláudia, ele já quis querer se mexer na cama. O intestino dele está funcionando legal. Já está com facilidade para respirar. O Vicente continua tratando eles. Então, é bacana. Olha só como a importância da gente tratar os pais. Família unida e feliz, filhos saudáveis e inteligentes, né? O ano passado, não, esse ano aqui, a minha outra irmã, minha família é grande, nós somos 7 irmãos, a minha irmã comentou de umas crianças que eram, assim, uns anjos ao contrário, né? E aí, ela falou assim, olha, as crianças não param quieta, e dificuldade de aprender, parece que vem tudo para a minha classe. Falei, então vê com a diretora, se ela permitir, eu vou lá fazer um tratamento. Estou atrapalhando aqui? Aí eu fui nessa escola, na primeira aplicação, como era muita criança, é a toque de caixa, né? Aí só está um pouquinho, mas era a classe inteira. E aí fui colocando só nos 5 pontos e comentando, olha, isso daqui é para tirar seu medo, isso daqui é para deixar você mais feliz, isso daqui é para deixar você com pensamento melhor, coloquei no ponto atrás da orelha o ponto da inteligência e pronto. Olha o medo deles, porque eles estão... O que mais predominava era o medo. Olha o capuz que não saía da cabeça de jeito nenhum. E o que mais imperava lá era o medo. Era o medo, a ansiedade, falta de concentração, insônia, hiperatividade, baixo rendimento. Por quê?
Porque essas crianças, pelos que eles... Na primeira sessão, eu só coloquei e não sabia. Na segunda sessão, perguntei, como vocês estão? Nossa, sabe que hoje agora estou dormindo? Eles não dormiam porque eles tinham medo, gente. Imagine a mãe e o pai, o que ocorre numa favela. Eu não vou falar o que a mãe e o pai deles faziam, que dá para vocês imaginarem. Mas as crianças tinham muito medo. Eles não conseguiam dormir pensando, com medo, o que poderia acontecer. Né? Chega na escola, o que acontece? Começa a dormir, não tem concentração, eram crianças agressivas. Opa, aqui não. Se vocês olharem, né, olha, a maioria das crianças cabisbaixa, tristinhas. Os pontos que eu usei foram os pontos do fígado, baço pâncreas, coração, pulmões e rim. Isso em aurícula acupuntura, só na orelha, não coloquei no corpo. Essas são as crianças. E olha, após a segunda aplicação, quando eu voltei depois de uma semana, a professora, né, que no caso é a Elizabeth, ela já percebeu uma melhora geral nas crianças. Ela, nossa, Cláudia, eles estão ficando mais sentadinhos, eles estão prestando um pouco mais de atenção. No primeiro dia, antes de aplicar, eu pedi para eles fazerem um desenho para eu acompanhar essa parte das entrelinhas, né? Eles fizeram o desenho, eu não tive tempo de colocar aqui o antes e depois. O passo a passo, aquilo que eu falei para vocês, órgãos, coluna, membros e cabeça. Tá? Se necessário, eu coloco o VC17, VC12 e VC5 para tirar as mágoas, para a engolição de sapo e, geralmente, problemas de pai e mãe. Então, se vocês apertarem nesses pontos, né, eu, pelo menos, nos meus cursos, eu falo assim, nunca acredite no seu cliente. Se você pega e fala assim, está bem? Ele fala que está. Bom, então deixa eu dar uma verificadinha. Você aperta os pontos. Se está dolorido, coloca o gráfico mãe com 3 cristais aí, pede para ele imaginar a árvore, joga fora, você vai ver que ainda tem coisa para sair. Deixa eu colocar todos, aí eu falo para vocês. Essa é a Duda, ela tem 3 anos, ela tinha dor de cabeça, acho que vocês já viram um vídeo dela que ela ficou me imitando, né? Ela falou, eu sou a Cláudia, começou a fazer acupuntura na boneca, e tratei ela, tratei a mãe. Essa menina, a Natália, né, ela está com os pontos para melhorar o rendimento esportivo. Eu tratei dela, ela está comigo desde 2007, e acompanhando para rendimento esportivo semanalmente, ela está comigo toda semana. Ela não estava legal emocionalmente, a mãe estava com cirrose sem nunca ter bebido na vida, só de ter passado raiva. E essa raiva fez com que interferiu até no rendimento dela esportivo. Esse menino aqui, o pai, ele é policial. Quando eu fui atendê-lo, ele estava na cama, branco. Ele tem 14 anos, assim, sem cor, né? Branco, ele é branco. Sem cor. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a colocar os pontos, os primeiros 5 pontos nele, ele já saiu. Ele falou, olha, eu estou querendo vomitar. Foi lá vomitar. Aí eu perguntei para ele, como que está na escola? O pessoal fica tirando sarro de mim. Você passou de ano? Não, não passei de ano. Gente, o que é vomitar? É você não digerir, você não aceitar aquela situação. Fiz o protocolo normal nele, porque ele já tem 14 anos, daria para fazer. A mãe aceitou fazer o tratamento também. Em 4 sessões, graças a Deus, ele parou de vomitar, está indo bem na escola, melhorou a estima. A mãe também está bem, graças a Deus. Esse menininho, se você observar, olha a carinha dele tristinha. Ele tem medo, ele não come porque ele tem medo de fazer cocô. Muito, muito magrinho. Aí, o que eu vou tratar essa criança? Difícil. Então, eu estou tratando a mãe. E na criança não dá para colocar nada, porque ele arranca tudo na orelha. O que eu faço? Eu coloco nas costas. Lembra que o Alex falou que o que vale é a intenção? Então, o que vale é a intenção, gente. A orelha não tem o ponto, não tem a orelha, o sistema, né? Japonês, chinês, francês e o brasileiro. Então, se vale a intenção, se você colocar nesse ponto, falando, esse daqui eu quero que harmonize isso, vai harmonizar. Agora, falou assim, numa escola aqui embaixo é um ponto, na outra escola aqui em cima é outro. Então, gente, a intenção.
E graças a Deus, tratando a mãe que medo, ela casou, separou, teve problemas emocionais, não foi fácil. O menino, isso daí já faz 3 semanas, o menino já está se alimentando, ele não queria comer nada, nem salgadinho, que geralmente criança gosta, né? Ele já está começando a se alimentar, já está indo no banheiro com mais frequências que ele tinha que tomar injeção para ir no banheiro. Passo a passo, para você, com desenho é mais fácil, né? Então, vocês sempre observam os pais, tratam a mãe ou o pai, comparar as emoções, e aí, com certeza, vocês vão ter sucesso, tá bom? Que delícia a gente ver uma família unida. Que delícia a gente ver amor no nosso dia a dia. Então, quando, no caso agora, hoje aqui, eu estou falando sobre crianças. Mas independente se é criança, se é adulto, se é terceira idade, o que os palestrantes falaram antecipadamente, né, nas palestras anteriores, e eu estou com os cristais desde março de 2009, o que a gente percebe é que a intenção do terapeuta, nós temos que estar 100% ali presente. E nem sempre, se a gente chegar e falar para o nosso cliente, você está engolindo sapo, aí você está com raiva, a gente perdeu o cliente. Então, na hora que estamos fazendo a harmonização, a pessoa tem que achar o resultado, sabe? A pessoa que tem que vestir a carapuça e falar, poxa, eu tenho que tratar isso e aquilo. As pessoas que eu mais gosto de tratar são engenheiros e homens, porque eles não admitem. A hora que você coloca no ponto, ele fala, eu sempre pensei assim. Tá bom, sempre pensou assim, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar. Mais tarde estarei falando sobre o rendimento esportivo, na outra sala, se vocês quiserem assistir, vai ser coincidentemente no mesmo horário da Elizabeth, que vai falar sobre a parte de estética aqui. Então não vai ser fácil, eu estou com uma dor no coração, mas uma ótima tarde para vocês, espero que vocês continuem vendo as outras palestras, tá bom?